é? Dois. Dois. 12? Dois. Dois. Zero Tá. dois. Bom dia, excelências. Bom dia, doutora Carmen. É muito bem-vinda. Chama a Obrigada. julgamento o agravo do instrumento 40.111.96.71/2024. Agravante a Leonardo Ostalácio Marinho e agravado Estado do Amazonas. Processo da relatoria de Sua Excelência, o eminente desembargador Ayrton Luiz Corrêa Gentil. Há pedido de sustentação oral pelo agravante já deferido nos autos. Doutora Carmen, Vossa Excelência terá o prazo de até 15 minutos para fazer vossa sustentação. Antes, porém, solicitamos tão somente que decline seu nome completo e OAB para fins de registros em nossos sistemas. Vossa Excelência tem a palavra. Pois bem, excelência, Carmen Valéria Romero Salvione, OAB AM 6.328. Tem a palavra, excelência? Tem a palavra, doutora. Obrigada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os excelentíssimos desembargadores que compõem esta egrégia Câmara Civil, em especial na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, representante do Ministério Público, os servidores que nos acompanham nessa manhã, os meus cumprimentos. Excelências, eu represento aqui o agravante Leonardo Ostalácio Marinho, um jovem delegado de polícia que, lamentavelmente, veio a ser diagnosticado com câncer e encontra-se, inclusive, atualmente, em contínuo tratamento frente a esta nevasta doença que é o câncer. Pois bem, excelências, com base em precedentes que vêm sendo proferidos, inclusive trouxe, colacionei na petição inicial precedentes do próprio tribunal e de outros tribunais, no sentido de que ele houvesse aí uma isenção em relação ao imposto de renda, com base numa interpretação teleológica da Lei 7.713/88, como assim vem entendido, tá? Os tribunais, as decisões mais recentes. Ou seja, a interpretação deve compreender o sentido do alcance da norma, que é o gasto que o aposentado tem é o mesmo gasto que o servidor da ativa. Porém, numa interpretação meramente literal, com a devida vênia, o juiz Wacó compreendeu que, pelo fato deste agravante ainda se encontrar na ativa, ou seja, em pleno exercício das suas funções, em que pese sempre ter que se afastar, vez ou outra, para tratamento, ele não teria direito aí a ter essa isenção. Todavia, excelência, se nós formos fazer uma interpretação teleológica, com base na Lei 7.713/88, nós vamos verificar que várias decisões de vários tribunais do nosso país vêm entendido que essa extensão deve ser, sim, aplicada aos servidores que ainda estão na ativa. E um jovem servidor de meia idade, ele tem, às vezes, mais gastos ainda do que o servidor que já cumpriu aí todas as fases da sua vida. Esse servidor, por exemplo, ele tem 3 filhos menores, ele tem gastos com tratamento, é o ente mantenedor e provedor da sua casa. Muitas despesas o plano de saúde não cobre, portanto, esse benefício ele realmente deve ter uma aplicação, deve ter uma análise para que seja concedido no tocante a uma interpretação teleológica, eu volto a dizer, e não meramente aí a aplicação
fria da lei. Sabemos, excelências, que violar um princípio é muito mais grave que violar uma norma. Como bem já colocou Celso Antônio Bandeira de Mello, baseia-se na compreensão de que princípios são a base de todo o sistema jurídico, enquanto normas são aplicações específicas desses princípios. O juiz Lacor, data venia máxima, aplicou uma interpretação meramente literal, excelências. Interpretação voltada ao significado exato do texto legislativo. Literal vem do latim que significa letra. O intérprete que adota a interpretação literal não pode fugir aí do sentido geral e amplo do texto. Esse é um dos motivos pelos quais essa interpretação não seja tão prestigiada por juristas contemporâneos. A violação de um princípio, excelências, ela tem um impacto mais profundo e amplo no sistema jurídico do que a violação de uma norma puramente. Enquanto a norma é uma aplicação específica do princípio, o princípio é a base que sustenta todo o sistema. Portanto, a violação de um princípio é vista como mais grave, pois pode comprometer a integridade e a coerência do sistema como um todo. Quando o legislador criou, idealizou esse benefício, não foi pensando aí em violar princípios como o da dignidade da pessoa humana, princípio da isonomia, capacidade contributiva. Pelo contrário, foi para proteger o cidadão e não para causar distinção. Não é coerente que um servidor que está aí na ativa, a duras penas, mesmo com um tratamento penoso que é o de câncer, que Vossas Excelências têm conhecimento, ele não tenha direito a usufruir desse benefício consagrado na Lei 7.713, enquanto que um servidor que não está mais na ativa tenha direito a usufruir esse benefício. Eu atrevo a dizer que, inclusive, o servidor que está na ativa, muitas vezes, excelências, ele tem ainda mais gastos do que o servidor, como eu disse, que já cumpriu todas as fases aí da sua vida, já tem seus filhos criados, já tem seus filhos formados. Esse servidor em questão, o ora agravante, ele tem 3 filhas menores, fora o custeio com o tratamento do câncer, que muitas vezes, como Vossas Excelências sabem, a maioria dos tratamentos não são custeados pelo plano de saúde. A cirurgia mesmo que ele fez há pouco tempo foi uma cirurgia particular. E o tratamento é contínuo, o sistema de alerta é contínuo, desde que você é diagnosticado com uma doença dessa. Portanto, excelências, o que a defesa pede aqui é que, com base nas reiteradas decisões relacionadas aos autos, não só decisões proferidas aqui pelo Egrégio Tribunal, mas de outros tribunais, decisões mais recentes e contemporâneas, que seja aplicada aí uma interpretação teleológica da Lei 7.713 e não uma aplicação puramente fria e literal do artigo no tocante aí ao benefício, à isenção tributária aí relativa à isenção do imposto de renda deste agravante, para que esse consiga, de uma forma mais decente, conseguir aí arcar com o seu tratamento e continuar aí manter o seu sustento próprio e de sua família, pois sabemos o quanto esse benefício faz diferença aí para o sustento do agravante e de sua família, que é a não continuidade da cobrança do imposto de renda sobre a remuneração do agravante, que compromete diretamente, como eu disse há pouco, a subsistência e, sobretudo, sua capacidade de custear o tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, de sua qualidade de vida.
Ao negar, excelências, o direito à isenção com base exclusivamente em uma condição funcional de servidor em atividade, ignora-se a finalidade social e protetiva da norma, transformando um instrumento de alívio fiscal em uma fonte de agravamento da sua situação e de vulnerabilidade. Nesse cenário, excelências, o papel do Poder Judiciário revela-se essencial para corrigir distorções hermenêuticas que colocam em risco diretamente direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, a igualdade tributária e o direito à saúde. A intervenção jurisdicional, portanto, não se configura apenas como uma faculdade, excelências, mas como um verdadeiro dever constitucional de assegurar que o ordenamento jurídico produza efeitos compatíveis com seus princípios fundamentais. Excelência, essas são as considerações da defesa. É uma matéria de extrema importância para o sustento e manutenção aí do tratamento do ora agravante, do sustento próprio e de sua família. Como eu disse, ele é o ente mantenedor da sua casa hoje. Sua família é composta por esposas e mais 3 filhas menores de idade. E esse benefício, nesse momento, nesse triste momento enfrentado pelo ora agravante, faz toda a diferença para que ele tenha aí o mínimo de dignidade, consiga custear o seu tratamento e ter aí assegurado o seu sustento próprio e de sua família. São essas as considerações da defesa, excelências. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carmen, pela contribuição. Com a palavra, o eminente relator, Bardo Ayrton. Pois não, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Carmen. Agradeço pela contribuição trazida da tribuna, que, como sempre, com excelente exposição e técnica. E passo ao voto, presidente. Pois não. Bom, aqui trata-se de um agravo de instrumento interposto contra uma decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária acumulada com tutela de urgência. Portanto, eu não avanço ao mérito do processo principal e me atenho tão somente à tutela de urgência do qual está sendo atacado por esse devido recurso. E digo o seguinte, a questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com base na alegada isenção do imposto de renda de pessoas físicas a servidor público em atividade portador de moléstia grave. E trago aqui as razões de decidir, seria no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713 de 88, que restringe a isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria ou reforma percebida por portadores de moléstia grave, não alcançando vencimentos decorrentes da atividade laborativa. E o tema repetitivo número 1037 do Superior Tribunal de Justiça afirma a tese no sentido de que a isenção não se aplica aos rendimentos de portadores de doença grave que estejam em exercício de atividade laboral. Portanto, em sede de cognição sumária, o agravante não demonstrou a verossimilhança necessária à concessão da tutela de urgência exigida no artigo 300 do CPC. A jurisprudência do STF, na ADI 6.025, confirmou a constitucionalidade do artigo 6º,
inciso 14 da Lei 7.713, reforçando a legalidade estrita em matéria de isenção tributária. Trago como dispositivo em tese, recurso, portanto, desprovido. É como vota, Excelência. Muito obrigado, desembargador Ayrton. Alguma divergência? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator, embora a excelente sustentação oral apresentada pela doutora Carmen, eu compreendo que não há como se fazer uma aplicação teleológica, porque a finalidade social da norma é para aqueles que estão em inatividade. E o eminente relator, ele, nas razões de decidir, explica claramente isso, colhendo da leitura e do que está disposto no artigo 6º, 14 da Lei 7.713, de 88, o tema repetitivo 1037 e o decidido pelo STF na ADI 6025 do DF. Então, por essas razões, eu acompanho o eminente relator. Obrigado, desembargadora Lia. Eu, de igual forma, penso da mesma forma, portanto, acompanho o relator e proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade de votos, recurso desprovido nos termos do voto de Sua Excelência o eminente relator. Muito obrigado, doutora Carmen, pela vossa participação no dia de hoje. Obrigada, excelências. Ótimo dia de trabalho a todos. Obrigada. Bom dia.